Gente, boa noite. Vamos ver, né, se agora a gente consegue dar sequência na gravação. Eu vou começar do princípio novamente, tá certo? Vou esclarecer aqueles pontos que eu trabalhei, porque confesso que vocês estavam perdendo um pouco da concentração com os problemas que alguns de vocês estavam tendo na gravação. Repito, né, aqui, que se vocês tiverem problema na audição dessa aula, vocês podem assistir a aula que vai ficar gravada dentro do Moodle. Quem está acompanhando, né, as minhas aulas diariamente, tem visto que depois que eu dou a aula aqui, eu posto ela no Moodle do Isabela. Então não deixe de conferir o conteúdo lá. Não se preocupe, se você não tiver com um sinal muito bom hoje, né, isso não vai te impedir de assistir a aula. Tudo bem? Outra coisa, amanhã nós não teremos aula, porque amanhã é feriado e o Isabela vai respeitar este feriado em específico, tá? Então nós teremos a aula de hoje e voltamos na segunda-feira. A aula de quarta e de quinta-feira vai acontecer normalmente, só a aula de amanhã que não vai acontecer. Tudo bem? Então vamos começar do princípio. Eu disse para vocês que nós temos hoje sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, sistemas esses que podem na responsabilização do Estado, porque o Estado reconhece voluntariamente a incidência de mecanismos e órgãos de proteção internacional sobre si. Existem mecanismos convencionais e não convencionais de proteção. Nós estudaremos os mecanismos convencionais, que são aqueles que decorrem principalmente de tratados internacionais. Mas eu expliquei que existem mecanismos não convencionais. Uma pergunta muito comum: professor, e se o Estado não ratificar nenhum tratado? Não existe um Estado que não ratifique nenhum tratado, mas de fato você tem Estados, inclusive relevantes no cenário internacional, como os Estados Unidos, que é bastante resistente no reconhecimento, né, de competência de órgãos internacionais de proteção de direitos humanos, e que, portanto, acaba sofrendo um controle débil em relação à proteção desses direitos no plano interno, quando este controle, né, quando nós estamos falando especificamente do controle por órgãos internacionais de proteção. Isso não significa que nós não tenhamos a possibilidade de exercer um monitoramento internacional sobre esses estados, mas os mecanismos não convencionais que vão operar nesse caso, eles são dependentes de uma vontade política. Nós veremos, né, que muitas das vezes eles vão depender da caracterização da situação como uma situação, né, de violência sistemática de direitos humanos. Eles vão depender da anuência de determinados órgãos, né, que para atuarem precisarão, né, da concordância de vários estados, né, alguns dos quais integram, né, o Conselho de Segurança da ONU. Nós vamos ver que então haverá sim uma debilidade na proteção. Mas isso se sobrar tempo. Eu pretendo estudar com vocês, a partir de agora, os principais documentos, tratados ou não, que integram o sistema global. Eu começo do sistema global e depois migro para o sistema regional de proteção dos direitos humanos. Tá certo? Lembro a vocês, como expliquei na aula passada, que esses mecanismos só podem incidir no controle das ações estatais. Por quê? Porque os estados, primeiro, limitam a sua soberania, não eliminam a sua soberania, mas limitam a sua soberania ao reconhecer a possibilidade de monitoramento internacional, ao reconhecer a possibilidade de responsabilização internacional, ao reconhecer que os direitos humanos são padrões morais universais e, por fim, ao reconhecerem que o monitoramento internacional não elimina a responsabilidade deles próprios de protegerem direitos humanos, mas reconhece em favor de órgãos internacionais uma competência subsidiária para atuar todas as vezes que eles falharem nessa proteção, todas as vezes que houver uma comprovação de que não há vontade da parte do Estado de proteger esses direitos. Então, nós estudaremos as hipóteses em que nós não precisaremos, por exemplo, esperar o esgotamento dos recursos internos para recorrer a órgãos internacionais de proteção. Isso aconteceu no caso Maria da Penha, isso aconteceu no caso Lula, acontece em diversos casos. E eu expliquei na aula passada, graças à pergunta da colega, mandei até um conteúdo, né, um material para representante de turma, acho que ela repassou para vocês, né,
que, no caso Maria da Penha, nós tivemos uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão, portanto, do Sistema Regional Interamericano atuando, e, no caso Lula, né, que foi o objeto da pergunta da colega, nós tivemos a atuação do Comitê de Direitos Humanos, que é um órgão de tratado criado, né, por um tratado específico, que é o Pacto Civil, e que, portanto, tem sua atuação ligada ao sistema global, que é um sistema gerido pela ONU. O sistema global, que é o sistema que nós vamos começar a estudar agora, é gerido pela ONU. Gerido no sentido de que ele é gerenciado, administrado pela ONU. E não no sentido de que a ONU, Organização das Nações Unidas, né, ela vai necessariamente atuar, né, como aquela organização internacional que vai necessariamente monitorar sempre os países no que toca à proteção de direitos humanos. Não é isso. A ONU, ela, em geral, né, vai receber os estados quando eles estiverem negociando a assinatura de um determinado tratado. Geralmente, né, eles vão depositar os instrumentos de ratificação dos tratados perante, né, a ONU. É a ONU que vai, em alguma medida, né, gerenciar toda a sistemática de monitoramento, porque, em última instância, né, como ela gerencia o sistema global, todos os órgãos, em alguma medida, né, atuar de forma concatenada, né, de forma organizada, a fim de monitorar os estados e obter desses estados as melhores condutas, né, no que toca à proteção de direitos humanos, mas não é especificamente a ONU que sempre vai atuar. Às vezes, atuarão alguns de seus órgãos, às vezes órgãos que não estão diretamente vinculados à ONU, mas a tratados internacionais que são ratificados no âmbito do sistema global. Então, estão vinculados indiretamente à ONU, é o caso do Comitê de Direitos Humanos. Bom, começo pelo princípio. Quando a gente fala em monitoramento internacional, a gente tem que falar, olha, ele só acontece porque tem embasamento em normas de direito positivo, em normas criadas pelo homem. E essas normas têm que ter vigência no plano internacional. A primeira dessas normas é a Carta das Nações Unidas. Eu vou compartilhar a Carta das Nações Unidas aqui com vocês. Mas, para aqueles que têm o livro da Flávia Piovesan digitalizado, eu peço para que vocês abram na página 468, pelo menos na minha edição é esta, onde há um resumo dos preceitos que nós estudaremos em relação à Carta da ONU. Meus caros, a Carta da ONU é um tratado internacional. Essa é a primeira questão que vocês precisam conhecer. A Carta da ONU é um tratado internacional. Se ela é um tratado internacional, significa dizer, ela vincula os estados que expressamente a ratificarem, porque esses estados reconhecem voluntariamente, por ato de soberania, que estão sujeitos àquele documento. Este tratado internacional foi criado, né, foi assinado e ratificado pela maior parte dos estados no âmbito, né, global. A maior parte dos estados hoje que integram o nosso planeta ratificou a Carta da ONU e ela foi assinada e ratificada após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Ela é uma carta de 1945. Esta carta, ela cria a Organização das Nações Unidas, organiza a forma de funcionamento desta organização internacional, estabelece as competências de seus órgãos e, apenas paralelamente, isso é outro dado importante que vocês precisam conhecer, apenas paralelamente cria normas que fazem menção à proteção de direitos humanos. O que eu disse agora é muito relevante. A Carta da ONU não cria direitos, ela não enuncia direitos, ela não estabelece materialmente quais são os direitos protegidos no plano internacional, mas ela já adianta no seu texto algumas obrigações que os estados têm que respeitar, obrigações essas que estão relacionadas à proteção de direitos humanos. Um exemplo disso
está previsto já no artigo 1º. Esse aqui, ó, que eu estou projetando para vocês, que fala dos propósitos das Nações Unidas. Propósitos são objetivos, são finalidades. Quais são os propósitos das Nações Unidas? Eu queria ler o 2 e o 3. O 2 diz assim, veja, os propósitos das Nações Unidas são desenvolver relações amistosas entre as nações, baseada no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. O princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos nada mais são do que princípios de proteção de direitos humanos, nada mais são do que direitos humanos. A isonomia e a autodeterminação dos povos são direitos humanos que norteiam a atuação daqueles estados que ratificam a Carta da ONU. Então, já nos propósitos das Nações Unidas, há uma abertura para a proteção de direitos humanos. Veja o que diz o ponto 3, né, o inciso 3 do artigo 1º. Também é um propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Aqui você tem expressamente uma designação de um objetivo que vincula todos os estados que ratificarem a Carta da ONU, objetivo esse que está relacionado com a proteção de direitos humanos. Tanto os direitos, né, tidos como civis e políticos, aqui identificados como liberdades fundamentais, quanto os direitos sociais, econômicos e culturais, né, que aqui estão identificados como problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário, mas que estão relacionados, né, com os direitos sociais, econômicos e culturais. Especificamente, né, problemas humanitários, tem um diálogo permanente com o direito internacional humanitário. É a tentativa de limitação do conflito armado por meio de regras que regulam a guerra. Nem na guerra vale tudo. Esse foi um consenso, né, que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial. Consenso esse que deve ser seguido e respeitado, sob pena de, em muito pouco tempo, nós acabarmos por nos envolver em um novo conflito internacional e esse conflito internacional ter a potencialidade de acabar com a humanidade. Nós já vimos que o ser humano é capaz de fazer isso. E cada vez, né, que ele se distancia de uma racionalidade, né, atrelada à ideia de cooperação, de proteção dos direitos, isso se potencializa. Nós estamos vivendo um período que, infelizmente, demonstra isso. Tá? Então, no artigo 1º, nós já temos um exemplo do que eu acabei de dizer para vocês. Não há uma enunciação expressa de direitos, mas já há uma abertura da ONU para que os Estados atuem cooperadamente e com vistas à proteção de direitos humanos. Não é apenas o artigo 1º, no entanto, que fala, também o artigo 13 nos traz alguns elementos importantes que nós precisamos estudar. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura aqui comigo. Ó. Artigo 13, tá? O artigo 13, ele diz assim, ó, a Assembleia Geral, que é um órgão da ONU, a ONU, ela tem diversos órgãos. Os 3 principais, que por analogia equivalem aos 3 poderes dentro de um Estado, por analogia, são a Assembleia Geral, que equivale ao Poder Legislativo, nós temos o Conselho de Segurança, que equivale ao Poder Executivo, e nós temos a Corte Internacional de Justiça, que equivale ao Poder Judiciário. Esses 3 órgãos são órgãos da ONU, órgãos internos da Organização das Nações Unidas. Esses 3 órgãos atuam no monitoramento de estados para a proteção de direitos humanos, mas eles não são os únicos órgãos da ONU que fazem isso. E um exemplo, né, de um artigo que traz uma abertura na Carta da ONU para a proteção de direitos humanos é o artigo 13, que diz assim: a Assembleia Geral, o órgão da ONU com competência legislativa, iniciará estudos e fará recomendações destinadas a, letra A,
promover a cooperação internacional no terreno político e incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional e sua codificação. B. Promover a cooperação internacional nos terrenos econômico, social e cultural, educacional e sanitário e favorecer o pleno gozo de direitos humanos e das liberdades fundamentais por parte de todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Veja, na linha B, a gente tem outro exemplo de que a Assembleia Geral, que é um órgão da ONU, atua com o objetivo de propiciar a proteção de direitos humanos no âmbito de todos os estados, de propiciar um controle internacional de proteção dos direitos, de propiciar uma atuação cooperada dos estados em prol da defesa de direitos humanos. Não há uma enunciação de direitos, mas já há uma abertura para atuação estatal nesse sentido. Termina aí, professor? Não, a gente pode dar outro exemplo. Outro exemplo está no artigo 55. Professor, são apenas esses artigos? Não, eu estou citando os principais artigos da Carta da ONU, que fazem menção a um compromisso da ONU, por meio de seus órgãos, ou dos estados que ratificaram a Carta da ONU em prol da proteção de direitos humanos. Está ficando claro isso, gente? Me dá um feedback aqui. Escreve aí para mim. Tá claro? Não tá. Se não tiver, eu repito. Pode me dar um feedback aí. Escreve aí para mim. Vocês estão acompanhando a aula? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Ótimo. Obrigado, Cristiano. Mais alguém, gente? Alguém pode me dar aí um feedback? Está entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubi. Muito obrigado, Claudiano. Então, vamos seguir. O próximo artigo que nós vamos ler é o 55. Ele confirma o que a gente acabou de dizer até aqui. Olha só. Diz assim o artigo 55 nas alíneas A, B e C. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão, letra A, níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. B, a solução de problemas internacionais econômicos, sociais e sanitários e conexos, a cooperação internacional de caráter cultural e educacional, e C, o respeito universal e efetivo da raça, né, língua, sexo e religião. Meus caros, mais uma vez, nós temos um artigo que aponta para o objetivo da ONU de atuar em prol da proteção dos direitos humanos, da vedação da discriminação, da criação de condições socioeconômicas e culturais para que todos possam viver com dignidade. E no sentido de que ela vai favorecer a atuação dos estados que assim atuarem, que assim desempenharem suas funções. O artigo 56 é outro artigo que eu queria ler, porque ele diz assim no seu caput: para a realização dos propósitos enumerados no artigo 55, todos os membros da organização, ou seja, todos os estados que ratificarem a Carta da ONU, se comprometem a agir em cooperação com esta. Veja, a atuação do Sistema Global de Proteção, ele não se dá a despeito dos estados. É um sistema integrado. Os estados agem e os mecanismos de proteção internacional também, de forma cooperada, complementar, a fim de ampliar a sistemática de proteção dos direitos humanos. Não há uma atuação separada, uma atuação apartada, uma atuação que não dialogue. O ideal é que esta atuação se dê de forma complementar, que os sistemas dialoguem, a fim de você evitar que uma pessoa possa ser vítima de violação e que, a despeito disso, ela não possa recorrer a nenhum tipo de instituição para fazer restabelecer as situações de normalidade ou para ver compensadas, né, as suas arguras por meio de indenizações, por meio de responsabilização dos responsáveis. Beleza? Então, o artigo 46 diz: para a realização dos propósitos enumerados no 55, e eu diria mais, também nos artigos que nós lemos anteriormente, todos os membros da organização se comprometem a agir em prol dessa cooperação, né? A agir em cooperação com a ONU e em conjunto ou separadamente
para atingir esses fins. Beleza? Artigo 56 também mostra que a atuação deve ser cooperada, não separada, não uma atuação que busque contradições, mas uma atuação que busque o preenchimento de lacunas. Quando um sistema falhar, geralmente o sistema interno, né, vai haver atuação do sistema complementar internacional de proteção dos direitos. O último artigo que eu queria ler, ainda na Carta da ONU, é o 62. E aí eu vou sintetizar o que eu disse até aqui, tá? O artigo 62 fala de funções e atribuições de um órgão específico da ONU, que é o Conselho Econômico e Social. Eu disse para vocês, tem 3 órgãos, né, que são os principais: Assembleia Geral, Conselho de Segurança e a Corte Internacional de Justiça. Eles não são os únicos, há outros. Um deles é o Conselho Econômico e Social. Outro é o Conselho de Direitos Humanos, que não se confunde com o Comitê de Direitos Humanos. A gente vai estudar isso mais adiante. O Conselho de Direitos Humanos, ele tem a atribuição de monitorar os mecanismos não convencionais de proteção. Olha que coisa interessante, tá? Então, nós vamos estudar isso no segundo momento. Agora me interessa o artigo 62, que fala do Conselho Econômico e Social. Diz assim o texto do artigo 62, naquela parte que me interessa, ou seja, eu vou ler o 1 e o 2. O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, educacional e sanitário e conexos, e poderá fazer recomendações a respeito de tais assuntos à Assembleia Geral, aos membros das Nações Unidas e às agências especializadas interessadas. Veja, aqui nós estamos falando o seguinte: tem um órgão da ONU, que é o Conselho Econômico e Social, que além de desenvolver estudos, pode recomendar aos órgãos da ONU ou às nações, né, que integram a ONU, né, os membros da ONU que ratificaram a Carta da ONU, e também a agências especializadas, ou seja, órgãos internos que têm competência para a proteção de direitos humanos, sejam eles órgãos de tratado ou propriamente órgãos da ONU, para que eles atuem em determinado sentido. Em que sentido? Em assuntos, né, que digam respeito a problemas econômicos, sociais, culturais, educacionais, sanitários, em prol da defesa dos direitos relacionados a esses problemas e em prol da resolução dos conflitos relacionados a esses problemas. Tá certo? O inciso 2 diz: poderá igualmente fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, complementando, portanto, o que eu havia dito. Percebam, todos esses artigos que eu mencionei apontam para objetivos da ONU, ou competências de seus órgãos, ou pelo compromisso que os órgãos, ou melhor, que os Estados-membros que ratificam a Carta da ONU assumem, em nome da proteção dos direitos humanos. Ou seja, eles indicam que há na Carta da ONU, expressamente, normas que vinculam a atuação da ONU e dos estados que ratificaram a Carta da ONU na direção da proteção de direitos humanos. Sempre que um estado se desviar disso no plano fático, ele está descumprindo um compromisso internacional que ele soberanamente reconheceu. É possível que isso aconteça? É possível. Cotidianamente vai acontecer. Se não acontecesse, não haveria que se falar em responsabilização internacional de direitos humanos. Mas nós estamos criando embasamento normativo para que o sistema de monitoramento internacional aconteça. E o primeiro dos documentos que vai servir de lastro normativo para autorizar o monitoramento internacional é a Carta da ONU, justamente por conta desses dispositivos que nós acabamos de ler. Mas, repito, não há na Carta da ONU a previsão expressa de um direito ou de vários direitos em prol do indivíduo e que ele possa opor ao Estado. Há, no entanto, normas que reconhecem responsabilidade do Estado e dos órgãos da ONU e de outras agências que atuam em prol da proteção de direitos humanos. Há normas que reconhecem deveres de todos estes no sentido de proteger os direitos humanos e guiar a sua atuação cooperada em prol desse objetivo. Beleza? Até aqui, todo mundo entendeu?
eu preciso que vocês me deem aqui um retorno. Vocês estão compreendendo o que eu acabei de dizer? Sim ou não? Pessoal, escreve aí para mim. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Ótimo, obrigado, Claudiana. Mais alguém, gente? Ah, tá ótimo. Obrigado, Rúbia. Então vamos dar sequência. Como a Carta da ONU não enuncia direitos, e ela foi, né, criada, ela foi assinada em 1945, surge então a seguinte pretensão: olha, é preciso que nós reconheçamos, pelo menos, né, num documento que tenha um pouco mais de clareza em relação à enunciação dos direitos, quais são esses direitos no plano internacional que nós estamos reconhecendo. Nós quem? A comunidade de estados que ratificou a Carta da ONU. E como, né, uma tentativa de enunciar esses direitos de forma não taxativa, mas exemplificativa, ou seja, não estão todos lá, mas está ali previsto uma lista exemplificativa de direitos, podem existir outros que não estão expressamente ali previstos, foi criada a Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é um tratado. Então anota isso aí, se você está tomando nota do que eu estou te informando agora. A Declaração Universal de Direitos Humanos não é um tratado. Professor, se ela não é um tratado, o que ela é, afinal de contas? Ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Se ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, surge uma dúvida. Ela vincula os estados? Porque se ela não é um tratado, ela não exige ratificação dos estados. Ela é um documento editado por um órgão da ONU com caráter de recomendação, não um caráter jurídico vinculante, vão dizer alguns estados. Outros vão dizer, não, ela tem força jurídico vinculante. Qual é a posição que predomina? Bom, vamos por partes. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado, ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, surge uma discussão entre os estados sobre se aquele documento vincula ou não os estados, ou seja, sobre se, caso os estados desrespeitem os direitos ali previstos, eles poderão ser responsabilizados ou não. Perfeito? Bom, inicialmente, a posição que prevaleceu entre os estados foi a de que, como a Carta da ONU, como a Declaração Universal de Direitos Humanos não é um tratado internacional, como ela é uma mera resolução, ela não tem força jurídico vinculante. Essa foi a posição clássica que prevaleceu num primeiro momento. Perfeito? Ela não tinha, portanto, força jurídico vinculante. Um Estado que descumprisse aqueles direitos não poderia ser responsabilizado no plano internacional. Ela tinha uma força política, não jurídica. Ela tinha um caráter de recomendação e não um caráter de imposição jurídico vinculante. Não era norma de dever ser. Pois bem, no entanto, esta posição ela foi sendo gradativamente alterada. Por quê? Porque no decorrer dos anos foram sendo ratificados tratados internacionais pelos mais diversos estados que enunciavam diversos direitos no seu texto e que previam direitos como sendo direitos que vinculavam, né, os estados no que toca à sua proteção, que já haviam sido previstos na Declaração Universal. Então, os tratados internacionais acabaram que por confirmar um consenso por parte dos estados de que aqueles direitos que estavam ali previstos não eram meras recomendações, mas normas jurídico vinculantes que, se fossem descumpridas, poderiam implicar na responsabilização dos estados. Então, gradativamente, você teve um reforço da força jurídico vinculante da ONU. E a posição atual, moderna, é de que a Carta da ONU é, sim, um documento jurídico vinculante. O seu descumprimento implica ou pode implicar responsabilização dos estados por violação de normas de direitos humanos. Perfeito? Primeiro ponto que eu destaquei aqui em relação à Declaração Universal de Direitos Humanos é que ela não é um tratado e que houve uma discussão sobre a natureza desse documento. Se ele era um documento de força jurídico vinculante
ou se não, ou se ele era um documento com a força meramente política. Inicialmente prevaleceu o entendimento de que ele era um documento de força de natureza política. No segundo momento, essa posição mudou em direção ao reconhecimento de que ele não é meramente uma enunciação política, mas sim um documento jurídico vinculante. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Ou podemos, ou eu posso seguir? Afinal, ele é o quê? Política ou jurídica? Hoje, o entendimento que prevalece é o de que ele é uma norma com força jurídica. Perfeito? Entenderam? Beleza. Ótimo. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Escreve aí para mim. Coloca um N ou coloca um sim, a gente poder avançar. Estão compreendendo o que eu estou dizendo até aqui? Podemos continuar? Porque agora eu vou passar a leitura de alguns dos artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ótimo, obrigado pelo feedback, gente. Veja, eu estou projetando aqui para vocês a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 1948. Ela não precisa ser ratificada pelos Estados, porque ela não é um tratado, diferentemente da Carta da ONU, tá? Mas ela faz uma coisa interessante, ela complementa, a Carta da ONU. Ela complementa em que sentido? Ela enuncia quais são os direitos que os Estados reconhecem como sendo direitos que devem ser respeitados internamente e que, se violados, podem implicar responsabilização do Estado no plano internacional. Que direitos são esses? São os direitos de natureza civil e política e também os direitos sociais, econômicos e culturais. E aqui eu já faço uma parte importante, conectando a primeira parte da matéria com a parte, né, do conteúdo dogmático dos tratados em especial e dos documentos de proteção dos direitos humanos em especial. Lembra quando eu falei das características dos direitos humanos? Eu falei assim, uma dessas características é de que os direitos humanos são direitos indivisíveis, interconexos. Na prática, não há como separá-los, lembra? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma virtude muito grande, por quê? Porque ela trata, no mesmo documento, dos direitos de primeira geração e dos direitos de segunda geração, ou seja, dos direitos civis e políticos, os direitos de liberdade e dos direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos de igualdade. Então, é muito importante esse aspecto, né, da Declaração Universal, porque ela confirma de forma textual a indivisibilidade dos direitos humanos, na medida em que ela trata de todos os direitos no seu texto. Todos em que sentido? Não no sentido de que ela estabelece um rol exaustivo. Olha, são só aqueles que estão ali. Se não tiver, não é direito. Não, não é isso. Todos no sentido de que ela regulamenta tanto os direitos civis e políticos, quanto os direitos sociais, econômicos e culturais. Agora eu queria ler alguns desses artigos. Não vou ler todos. Ela não é uma carta ela não é uma declaração muito grande. Ela tem 30 artigos. Mas eu queria ler alguns desses artigos para poder te explicar em que sentido, né, esses direitos todos que eu falei estão previstos na carta. Primeira consideração. Aqui nós estabelecemos uma enunciação material dos direitos. Eu quero dizer o seguinte, nós não temos na Declaração Universal de Direitos Humanos a criação de órgãos de monitoramento. Nós temos a previsão material de quais são os direitos humanos, tá? Que direitos são esses? Básicos, reconhecidos no plano internacional e que os estados têm que respeitar. Bom, eles estão enunciados na Declaração Universal. O artigo 1º diz assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O artigo importante, né, que diz o seguinte, não há diferença entre os seres humanos, não é porque alguns são ricos e pobres, né, que algumas pessoas devem ser tratadas com mais dignidade que outras. Né? Olha, veja bem,
não tem problema se algumas pessoas vão morrer, né? Nós temos que voltar a trabalhar do jeito que for, né? Porque a economia não pode parar. Você está instrumentalizando as pessoas. Você está dizendo que algumas pessoas vão se sujeitar a condições que muitas das vezes vão acarretar prejuízo à sua própria saúde, podem implicar em risco de vida, não só para essa pessoa, mas para toda a coletividade, né? Reconhecer que as pessoas nascem livres e iguais é reconhecer que elas nascem dotadas de liberdades fundamentais e que há uma igualdade perante a lei, né? Que não autoriza, portanto, que eu continue dizendo que, filho de peixe, peixinho é. Quem é rei nunca perde a majestade, sabe? Ele é filho de fulano de tal, então ele é diferente. Não. O que a declaração está dizendo é que todos são iguais perante a lei e que nascem livres e iguais em direitos e deveres. Olha que coisa interessante. O artigo 1º, ele tem uma clara feição justnaturalista. Nascem livres e iguais. É uma enunciação abstrata. Porque na prática, as pessoas não nascem livres e iguais, né? Ou nascem? Vocês acham que todos nascem livres e iguais? Isso aqui é uma enunciação abstrata, né? Mas já é uma revolução incrível, porque antes do Estado de Direito, as pessoas não nasciam livres e iguais. Isso aqui é uma enunciação que acaba trazendo, né, uma dimensão de direito natural para dentro da carta, mas que... Da carta, estou falando carta toda hora, né? Da Declaração Universal, mas que é importante, tá? Já é uma enunciação para dizer, olha, peraí, calma aí, eu não posso tratar as pessoas diferentemente porque ela é filho de fulano de tal, porque aquela pessoa não é filho de fulano de tal. Isso aqui já é importantíssimo. O artigo 2º diz: todos os seres humanos podem invocar direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, sexo, de língua, religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou de território da nacionalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação à soberania. Esse aqui é o princípio da não discriminação. A pessoa não pode ser discriminada pelos seus posicionamentos políticos. A pessoa não pode ser discriminada pela sua cor. A pessoa não pode ser discriminada pela sua etnia. Não pode ser discriminada pela sua orientação sexual ou pelas suas preferências religiosas. Ela não pode ser discriminada por motivo algum. Isso aqui é um direito importantíssimo, que é inclusive um direito hoje que tem status de jus cogens, a vedação da discriminação, né? Aqui nós estamos falando de alguns critérios de discriminação que são vedados, mas não são apenas esses, tá certo? Aqui é uma cláusula aberta, porque você tem que interpretá-la de forma gradativa e ampliada. Como seria bom, né, se as pessoas se lembrassem disso, né? Que eu não posso discriminar as pessoas, por exemplo, em decorrência o quê? Do seu grau de fortuna, da sua condição social, da sua origem nacional. Olha como é que isso é atual, gente. Isso é atual. É curioso eu estar dando aula de direitos humanos num período como esse, né? Vocês devem estar pensando assim, pô, esse professor acredita no mundo fantástico mundo de Bob. Muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando. Esse é um desenho da minha geração, né? Um mundo encantado, onde tudo é maravilhoso. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que agora eu tenho parâmetros normativos para correr em direção, exatamente, ao Bob, em direção a esse ideal. Eu não estou dizendo que na prática você sempre tenha o tratamento das pessoas nesse nível. Eu estou dizendo que deveria ser assim. Eu estou dizendo que deve ser assim. Porque esta é a única forma que respeita as pessoas como detentoras de merecimento, né? Ou como pessoas detentoras de dignidade e dignas de igual consideração e respeito. É isso que eu estou dizendo. O artigo 3º diz: todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Eu estou ficando muito implicado recentemente, porque eu estou vendo o seguinte, que nós vivemos num mundo, né? Na verdade, isso é uma constatação óbvia, mas assim, eu preciso colocar para fora porque faz parte da minha aula. Nós vivemos num mundo em que o direito acaba sendo quase que condicionado
aos imperativos da economia, sabe? O dinheiro, ele regra todas as relações sociais, infelizmente. Ele é que dita as regras. E, infelizmente, quando isso acontece, ele muda a lógica de funcionamento dos sistemas onde ele atua, porque as lógicas de funcionamento param de operar como deveriam e passam a operar de acordo com a lógica do custo e do benefício. Se eu falo que todos os indivíduos têm direito à vida, à liberdade e à segurança, eu não posso jamais tolerar uma afirmação de que quem tiver que morrer, vai morrer. Eu não posso admitir isso. Eu não posso admitir que algumas pessoas venham a público e digam assim, vai morrer 5 mil, 7 mil, mas a economia não pode parar. Onde foi parar a humanidade? Aonde nós chegamos? Eu pergunto, isso é moral? É moral no sentido kantiano? É algo que nós possamos universalizar? Porque se não é moral, é algo que não deve ser feito. Pelo menos sob uma perspectiva kantiana. As pessoas não devem agir assim. Mas nós agimos assim. Veja que coisa curiosa. Então, a proteção dos direitos humanos é importante. Falar em direitos humanos é falar de algo que protege você, a mim, a nós, contra os abusos praticados cotidianamente pelas pessoas e pelos estados. Entenderam? Nós não estamos falando de algo aqui que não tenha relevância prática. Nós estamos falando de algo extremamente atual. Vou mais, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou servidão. Escravatura e o trato de escravos, sob todas as formas, são proibidos. Aí as pessoas acham assim, pessoa, ninguém mais é escravo, né? Não existe isso. Você já ouviu falar do conceito moderno de escravo? Né? O conceito moderno de escravidão, se a pessoa trabalha em condições extremamente degradantes, ela está em condição análoga de escravo. Inclusive, existe um tipo penal que é a redução à condição análoga de escravo. Então, isso aqui não é algo que não é atual. Por exemplo, é muito comum, né, que no meio rural algumas pessoas sejam arregimentadas, né, elas sejam levadas para um lugar distante de onde elas viviam, lá, né, elas sejam literalmente presas, elas não têm como sair, e elas começam a se endividar para pagar aquilo que elas efetivamente consomem, né, o pagamento do salário delas não faz frente aos gastos que elas têm, e elas acabam ficando o quê? Elas acabam ficando em uma situação de extrema pobreza e extrema dependência em relação aos seus patrões, a ponto de se tornarem escravos modernos. Então, isso aqui é atual, é outra norma com status de jus cogens. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Nós já vimos isso, né? Vedação da tortura é um imperativo moral universal. Se eu admito a tortura, eu estou admitindo que as pessoas sejam tratadas como meio, não como fim. Eu sempre digo assim, né? Quem exorta torturador tem que ser capaz de torturar. E quem é capaz de torturar, na minha opinião, já perdeu a humanidade há muito tempo. Precisa rever seus conceitos. Está distante, né, daquilo que nos faz, ao menos em tese, diferentes, né, das outras espécies. Ao menos em tese, porque eu desconheço uma espécie que seja capaz de torturar outras espécies, a não ser a espécie humana, né? Os outros animais até matam, mas matam para se alimentar. Nós, às vezes, matamos por intentos menos nobres, né? Professor, eu posso repete dizer... a frase, por favor. Está no artigo 5º aqui, ó. Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Beleza? Então, vejam, a minha disciplina, ela não é uma disciplina abstrata, que não tenha relevância prática. Ela não é uma disciplina que está preocupada só com a proteção de determinados grupos, como alguns afirmam por aí. Ela é uma disciplina que me protege, que te protege, que protege determinados grupos estigmatizados, sim, porque é importante. Ninguém pode se arvorar, como aconteceu hoje, a condição de eu sou a Constituição. Não. A Constituição é uma norma de direito interno que limita o exercício do poder. Os agentes públicos estão sujeitos à Constituição. As pessoas não são a Constituição. Essa é uma frase que precisa ser criticada todos os dias.
Isso é uma frase que mostra completo desrespeito ao Estado de Direito. Da mesma forma, né, que aconteceu ontem, né, a participação de um chefe de Estado e chefe de governo em manifestações contra institucionais, contra a democracia, contra as instituições, isso é inadmissível. Né? Se há pessoas que pedem o retorno da ditadura, por exemplo, como o próprio ministro Luiz Roberto Barroso diz, são pessoas que efetivamente estão vivendo, né, uma total desilusão com o futuro e que veem num passado que nunca existiu a solução para os problemas atuais. Falta direito à verdade, direito à memória, né? Falta justiça de transição no Brasil, que é um tema legal, você pode colocar aí, um tema legal demais para você escrever o seu TCC, justiça de transição. O Brasil, dos países da América Latina, é o único que teve a justiça de transição incompleta, sem responsabilização dos violadores de direitos humanos por conta da lei de autoanistia. Então, vamos ter cuidado. Ah, o professor está assumindo uma postura política. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que a minha disciplina é uma disciplina que não tolera esse tipo de manifestação. Venha ele de quem venham essas manifestações de quem quer que seja. Eu já disse para vocês, eu sou contra todo e qualquer regime ditatorial, de direita ou de esquerda, porque regimes ditatoriais são a negação dos direitos humanos. São regimes que te colocam em situação de extrema vulnerabilidade. São regimes onde você só pode concordar com o status quo, com os órgãos estabelecidos. Se você discordar, ou você é perseguido, ou você não é bem quisto ali. E aí você tem duas alternativas, ou você se cala ou você foge. Né? Isso não pode, porque isso não se compatibiliza com o sistema de proteção de direitos humanos. E aí não tem jeito. Eu estou assumindo uma postura mesmo, estou sendo aqui transparente. Se isso afeta minhas escolhas políticas, já é outra história. Por coerência, devem afetar, mas não necessariamente, né? Isso faz com que você deva votar nesse ou naquele. Isso faz com que você tenha uma obrigação um pouco maior de vigilância. Pelo menos é como eu vejo. Vamos avançar. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, de sua personalidade jurídica. Isso aqui é essencial. A pessoa humana é titular de direitos humanos, ela é dotada de personalidade jurídica, ou seja, ela não é objeto de proteção apenas. Ela é titular de direitos, ela tem direito subjetivo a determinadas prerrogativas, a determinadas faculdades, ela pode exigir que os estados cumpram esses direitos, sob pena de responsabilizá-los, né? Responsabilizá-los como? Não é a pessoa que vai responsabilizar o Estado, mas ela vai recorrer a mecanismos que podem recomendar ou responsabilizar os estados. Aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, a pessoa, ela não é súdita, a pessoa é cidadã, cidadã no sentido de que ela é titular de direitos humanos, entenderam? Sim? Vejam, até aqui, né, até o 7º eu li todos, né? Olha o 7º. Olha o 7º. Todos são iguais perante a lei, igualdade formal, né? E sem distinção tem direito a igual proteção na lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, contra qualquer incitação a tal discriminação. Meus caros, vedação da discriminação é importantíssimo, né? E a questão do relativismo cultural? Ótima pergunta. Aí, Rúbia, é o seguinte, como eu disse para você, ao admitir que o sistema global de proteção dos direitos humanos adota uma postura universalista, o que a Declaração Universal está dizendo é que relativismo cultural, sinto muito, eu não posso tolerar uma cultura que viola os direitos humanos. Entendeu? Ela está tomando partido, sim. Ela está assumindo como válida a posição universalista em detrimento do relativismo cultural. Então, veja, se eu tenho em países árabes, né, a instrumentalização da mulher, se lá a mulher não tem os mesmos direitos, está errado à luz da Declaração Universal de Direitos Humanos. Entendeu? Fez sentido para você? Ótima pergunta. Sim? Fez sentido? Responde para mim aqui. Você me fez a pergunta, agora eu fiquei no vácuo. Sim. Ah, beleza, Eu beleza. estava digitando, então ela argumenta também, tipo,
Não, ela não argumenta. Na medida em que ela não argumenta. Meio que anula o deles, tipo, simplesmente ignorar, sinto muito, porque temos que ser titulares e tal. Então, tipo, o que ela fala depois disso? Só isso? Não é sinto muito. Foi uma forma de dizer. Veja, como é que ela faz? Ela enuncia direitos. E ela diz, quem são os titulares desses direitos? As pessoas humanas. Então, quando ela faz isso, ela está dizendo, não importa onde essa pessoa esteja, não importa qual é a cultura do Estado onde essa pessoa está, ela é titular de direitos humanos e o Estado tem o dever de cumprir esses direitos. Se ele viola esses direitos, ele está violando direitos humanos. É isso que ela diz, entendeu? Entendi. Então, ela está assumindo como válida a posição universalista. Joia? Beleza. Obrigada. Vamos continuar aqui, ó. Eu estou aqui já com 50 minutos de aula, mas eu queria avançar um pouco mais. Eu acho que a gente está caminhando bem, né? Apesar do começo da aula ter sido um pouco conturbado por conta dos vídeos, mas eu queria avançar. Eu acho que está rendendo bem, pelo menos mais uns 5, 10 minutos, tá bom? Olha só o que diz o artigo 8º. Até aqui, perceba, até o 7º, eu estou falando de direitos civis e políticos, né? Mais de direitos civis, das liberdades fundamentais, da igualdade formal. Olha só o que diz o artigo 9º, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso aqui é importantíssimo, né? Porque, peraí, eu pulei o 8º, né? Toda pessoa tem direito a um recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra atos que violem direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela lei. Toda pessoa que tiver os seus direitos violados tem direito de recorrer a instituições nacionais que sejam competentes para julgar aquele caso, né? É o direito ao acesso à jurisdição, né? Se eu não reconheço o direito ao acesso à jurisdição, os seus direitos podem ser violados, você não vai poder recorrer a ninguém, e aí, sinto muito, né? Você vai ter que suportar o dano. Não é assim. Por isso que o acesso à jurisdição é um direito e, ao mesmo tempo, uma garantia fundamental. Aí vem o 9º, né? Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Eu sempre falo isso, né? A gente tem a mania, o senso comum tem a mania, né, de presumir a culpabilidade, né? E não deve ser assim. Deve-se presumir a inocência. Por quê? Ao presumir-se a inocência e garantir-se à pessoa o devido processo legal, se eventualmente, né, após um processo que respeite as garantias fundamentais, com o juiz imparcial, você tenha a condenação de alguém, você pode presumir que muito provavelmente aquela pessoa de fato é a culpada. Agora, se você tem um processo viciado, se você tem agentes que não são imparciais, se você não respeita as garantias fundamentais do processo, como é que você vai respeitar o resultado do processo? Não tem jeito. E aqui nós estamos falando da prisão, restrição da liberdade. Se a liberdade é um direito fundamental, se todos nascem livres e iguais, eu só posso admitir a restrição desta liberdade de acordo, né, ou respeitados os procedimentos para tanto. Tem que ser com uma ordem estabelecida por uma autoridade competente, tem que respeitar o devido processo, né, tem que ser uma prisão que autorize a essa pessoa se comunicar com seus defensores, ela tem que ser comunicada dos motivos pelos quais ela está sendo presa, porque eventualmente pode ser que ela esteja tendo a sua liberdade restrita por uma decisão arbitrária. E aí como é que ela vai fazer para questionar? Então é isso que esse artigo 9º está dizendo, né? Artigo 10º. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações e das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. É o que eu falei, o devido processo legal. Aí aqui, muita gente já começa, né, a ficar assim, olha lá, já está de novo pensando no mundo ideal. Aí eu falo assim, deixa eu te dar um exemplo. Imagine que eu fosse um professor arbitrário e que eu dissesse assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos ter prova amanhã, é uma abstração, nós não vamos ter aula amanhã, tá? Mas imagine o seguinte, olha, amanhã é feriado, mas não importa, nós vamos ter aula amanhã e amanhã nós vamos ter prova. E alguns pessoas falam, professor, não pode, né? Porque tem regras. Eu falo, não, as regras quem cria sou eu. Eu sou as regras. Eu sou as regras.
e aí e vocês dissessem, não, mas não pode ser assim, eu falo, olha, se não for assim, né, você vai ser reprovado. Você dissesse, olha, você não pode fazer isso, eu falo, eu posso tudo, eu sou as regras. E, eventualmente, né, você, inconformado com isso, fosse reprovado e você recorresse a um tribunal, né, para desfazer aquela arbitrariedade. E aí, veja, e aí você descobrisse que aquele tribunal, na verdade, era constituído por amigos meus, que, na verdade, falasse assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos aqui fazer um processo pro forma, mas é claro que o professor está certo e a aluna está errada, é claro, né? Aluno sempre está errado, né? Imagina um tribunal como esse. E você dissesse, não, mas espera aí, eu tenho o direito de ser julgado por um juiz imparcial, e você não está sendo imparcial. E ele dissesse, olha, meu amigo, me desculpe, né? Eu sou autoridade aqui, eu falo e você escuta. Qual é a validade de um processo desse? E eu sempre digo isso, dando exemplo dentro de sala de aula, porque se você pode ter os seus direitos violados dentro de sala de aula, que dirá fora de sala de aula? Porque, em tese, dentro de sala de aula, você ainda tem urbanidade, né, entre as pessoas que ali estão, e fora daqui. E mais do que isso, né, se pessoas com poder, às vezes, têm os seus direitos violados, o que te garante que os seus direitos não serão violados? As pessoas, às vezes, se julgam acima da lei e da ordem. Com base em quê? É aquela coisa. Hoje é o fulano, amanhã pode ser você. Se eventualmente assume o poder alguém que é seu inimigo, quem te garante que você está a salvo? Se você renegar os direitos humanos, você não tem segurança nenhuma. E em regimes ditatoriais é isso que acontece, meus caros. Então, não tem jeito. Isso aqui não é coisa do fantástico mundo de Bob. Ah, na prática isso não acontece. Se na prática não acontece, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Porque, eu volto a dizer, se você estabelece parâmetros morais universais que são válidos, que devem ser universalizados, justamente porque devem ser aceitos por todos e respeitados independentemente das circunstâncias, significa que as pessoas que violam esses direitos agem incorretamente. É isso. Bom, eu vou encerrar a aula de hoje e na próxima aula a gente volta no artigo 11, tá certo? Vejam que eu comecei a falar das garantias de ordem processual aqui, tá? E na próxima aula eu vou continuar com a explicação. Aquelas pessoas que não conseguiram assistir a aula porque estavam com a internet ruim ou porque o áudio estava chiando, vão poder assistir essa aula depois, gravada. Eu acho que ficou uma aula bem legal e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Daqui a uma semana a gente se encontra de novo. Eu vou dizer para vocês o seguinte, hoje a colega de vocês, né, me disse que a gente ia começar a aula às 9 horas. Como a aula é gravada, vocês já devem ter percebido, né, que eu costumo começar um pouco antes e acabar um pouco antes. É porque eu acho que vocês têm afazeres e tal. Eu não acho que seja assim tão necessário começar às 9. Mas se vocês quiserem, a gente começa às 9, não tem problema nenhum, não achei ruim com a colega, tá? Acho que vocês têm todo o direito de falar, né? Se ela colocou da forma como colocou, a gente começou às 9. Mas aí vocês decidem entre vocês a hora que vocês quiserem começar, lembrando que eu dou o primeiro horário, acabo 8h30, e aí já estou disponível para começar a segunda aula, tá bom? Conversem com a representante de turma, definam isso direitinho, vai se dar a forma que vocês preferirem melhor. Tá bom? Um abraço, pessoal. Não deixem de baixar a aula e eu vou postar lá no Moodle. Tchauzinho.